Salve gnomos! Eu sou a Gnoma e esse é o segundo episódio da nossa série sobre solo ideal para cultivar suas plantas de Nárnia. Hoje a gente vai falar sobre o solo orgânico, aquele solo vivo, cheio de microvida que alimenta sua planta de forma natural e poderosa. Mas antes eu já peço para você que ainda não é inscrito, já se inscrever aqui no canal, já ativa o sininho também para toda vez que eu postar um vídeo você receber. E eu também peço para que você deixe o seu like luxuoso para que esse vídeo chegue para mais gnomos em busca de conhecimento que nem você. E caso você esteja interessado em sementes de qualidade, é só me chamar lá no Instagram. Então bora lá? Então, gnomos, no episódio anterior a gente conheceu dois tipos principais de solo, o orgânico e o inerte. Então, hoje a gente vai focar no lado mais natural da força, que é o solo orgânico, também chamado de solo vivo. E ele é chamado assim por um simples motivo, tá? Porque literalmente tem vida dentro dele. Só recapitulando o que é o solo orgânico. Quando a gente fala de solo orgânico, a gente está falando de um solo feito com materiais naturais, como humus de minhoca, esterco, restos vegetais, cascas, tortas vegetais e compostos, que nutrem a planta através da decomposição, presta atenção, decomposição lenta dessa matéria orgânica. Mas o que faz isso funcionar de verdade não é só o que você coloca no solo, e sim quem vive lá dentro. O solo orgânico ele é cheio de micro-organismos como fungos, bactérias, leveduras, protozoários, uma galera que é bem pequenininha, bem invisível, que trabalha dia e noite para transformar toda a matéria crua em comida para suas plantas através das raízes. Então, gnomos, como eu falei no primeiro vídeo, é como se você tivesse um restaurante subterrâneo funcionando 24 horas por dia para sua planta. Então, bora descomplicar um pouco para ficar mais fácil. Eu vou citar um exemplo que eu sei que todo mundo vai entender. Sabe quando você vai, digamos, bolar o seu enroladinho e precisa de chavar bem a flor para queimar direitinho? Então, com a planta é a mesma coisa. Os nutrientes que você coloca no solo, tipo casca de ovo, bocache, torta de mamona, são como as flores inteiras. Até porque você não consegue, uma florzinha inteira. Você tem que deschavar, você tem que triturar em pedacinhos menores para poder queimar direito. Então, da mesma forma que você não consegue fumar uma flor inteira sem deschavar, a planta também não consegue absorver aquilo cru do jeito que tá. E é aí, gnomos, que entram os micro-organismos. Eles são, os deschavadores do solo. Eles pegam aquele material bruto, trituram, transformam e aí, liberam os nutrientes no formato que a planta consegue puxar pelas raízes. Olha que maravilha que é a natureza. Então, um exemplo muito comum. Quando você joga uma casca de ovo, por exemplo, você não está dando cálcio direto para a planta, você está alimentando a microvida, que vai processar aquilo tudo e aos poucos entregar o cálcio prontinho, no ponto, igual, erva de Nárnia. Então vamos falar sobre a ciclagem, que é super importante no solo orgânico. Antes de plantar numa mistura orgânica, o ideal é deixá-la descansar por um tempo. E isso se chama ciclagem do solo. Então, gnomos, durante a ciclagem, toda essa matéria orgânica que você colocou começa a ser decomposta pela microvida. E é nessa fase que o solo começa a fermentar de leve, digamos assim, e se transforma num ambiente nutritivo, equilibrado e seguro para a planta crescer. Esse tempo de ciclagem ele pode variar, mas em geral de 2 a 4 semanas já é o suficiente para poder ativar o solo. Durante esse tempo você mantém o solo úmido, arejado, como se você estivesse cuidando de uma composteira. E agora vamos falar sobre a textura e o equilíbrio, que é o segredo de um solo saudável, tá, gnomos? Olha só, um bom solo orgânico não é só nutritivo, ele também precisa ter uma textura equilibrada. Se ele ficar muito compacto,
A raiz ela sofre para crescer e a microvida perde oxigênio. Por isso, ingredientes como perlita, casca de arroz carbonizada, por exemplo, são tão importantes. Eles deixam o solo mais leve, arejado e saudável. Só que outra questão, o solo orgânico precisa de equilíbrio. Não é só você sair jogando tudo quanto é resto orgânico por aí, porque se tiver matéria demais, o solo pode fermentar errado, roubar oxigênio ou nitrogênio e até travar a planta. Por isso que é importante combinar fontes de nitrogênio, potássio, micronutrientes e estrutura física de forma balanceada, como se fosse uma receita de bolo mesmo. E sabe aqueles bichinhos que às vezes aparecem no solo vivo? Nem todo inseto gnomo é vilão. Alguns deles, como minhocas, até certos ácaros, são aliados do seu solo. Eles ajudam na decomposição da matéria orgânica, deixando o solo mais soltinho e até controlam pragas ruins. Eles fazem parte da microfauna que mantém o solo equilibrado e fértil. Mesmo no solo bem montado e bem ciclado, você pode sim complementar com biofertilizantes líquidos de vez em quando, principalmente nas fases em que a planta exige mais. Mas afinal, o que são biofertilizantes? Biofertilizantes são produtos naturais feitos a partir da fermentação de matéria orgânica rica em nutrientes e micro-organismos. Então, eles alimentam a planta, mas principalmente alimentam a microvida do solo, mantendo tudo ativo, fértil e equilibrado. E aí, gnomos tem biofertilizante caseiro como chá de compostagem, tem bocashi líquido, ou então o famoso FPJ, não sei se vocês já ouviram falar, que é um fermentado de planta jovem. Também tem versões prontas, né? Como o EM, micro-organismos eficientes, ou bioinsumos comerciais. Eles não são obrigatórios, mas ajudam muito a manter o solo bem vivo e também ajuda a acelerar a recuperação de um solo cansado e reforçar o sistema imunológico da planta de uma forma natural. Então, gnomos, mesmo com as melhores intenções, às vezes o solo orgânico pode dar problemas se ele não for manejado direito. Se o solo estiver muito compacto, com pouca circulação de ar, ou então se a matéria orgânica estiver em excesso e não tiver passado pela ciclagem correta, podem acontecer algumas coisas que prejudicam a sua planta. Como, por exemplo, a falta de oxigênio para as raízes, que aí a planta murcha, trava ou adoece. A fermentação excessiva, que é o famigerado overfert, que é o excesso de matéria, sem a decomposição adequada, que pode gerar toxinas e queimar a raiz. E aí tem também as deficiências, mesmo com muito adubo, se a microvida não estiver ativa, gente. Os nutrientes, eles ficam presos. E um dos principais que muita gente acaba tendo problema é o pH desregulado, que atrapalha a absorção e favorece o surgimento de fungos ou pragas. Quem é um gnomo raiz de antigamente sabe que eu sou meio suspeita para falar de solo orgânico, né? Porque eu sou muito apaixonada pelo solo orgânico. Desde que eu comecei, eu sigo no solo orgânico até hoje. Mas afinal, por que escolher um solo orgânico? Se você busca um cultivo mais natural, com menos risco de erro, menor necessidade de fertilização líquida e com um produto mais saboroso, solo orgânico é um baita caminho. Além disso, ele é mais sustentável porque você pode reciclar ingredientes da sua própria casa, restos de comida, cascas, folhas secas, e transformar tudo isso em alimento vivo para o seu cultivo. Mas isso é opcional, tá, gente? Tem muito adubo orgânico que você pode sim estar comprando. Mas e aí, gnomo, você entendeu porque o solo orgânico é chamado de solo vivo? É uma verdadeira alquimia da natureza que nutre, que protege, que equilibra sua planta do começo ao fim. Se você cultiva com orgânico, já comenta aqui o que você gosta de usar. E se você está começando agora, fica ligado nos próximos episódios, porque a gente vai destrinchar cada ingrediente com calma. O segundo episódio dessa série se encerra por aqui. E beijinhos resinados!